Boa noite, igreja. Boa noite. Quantos querem que Jesus volte? Levanta a mão. Amém? Amém. Que música importante, né? Nos nossos dias, a gente pensar, né, mais sobre este assunto. Deixa eu tirar a máscara aqui. Antes de começar a mensagem aqui, nós sabemos que hoje é um dia para orar mais e falar menos, né? Mas a palavra do Senhor precisa ser trazida. Eu estive agora há pouco fazendo uma visita para algumas pessoas, né? O senhor Valdomiro, acho que é isso mesmo, lembra? Ele está no hospital, está com câncer. Ele pediu para que o pastor fosse orar por ele. Cheguei lá, a esposa dele estava lá, irmã Domingas. Não são adventistas, mas estão sedentos pela palavra. Reunimos ali as enfermeiras, a Vaninha, e tivemos um momento ali de explanação da palavra, antes da oração, um apelo para aquele homem, para que ele entregasse o coração a Jesus. Ele aceitou ali, e na saída uma enfermeira pediu para que orasse pelo Isaac, que vai passar por uma cirurgia, também está no hospital, e eu prometi que ia trazer para vocês. Então, no momento de oração aqui, eu dei uma vacilada, né? Mas eu não posso deixar de cumprir, né? Então, lembre desses dois, né? No caso desse nosso irmão ali, ele está desenganado, é uma situação bem crítica, né? Mas nós oramos fervorosamente para que Deus resgate a saúde dele. Deus tem todo o poder. Eu não sei se essa é a vontade de Deus, mas que Ele pode fazer, a gente sabe que pode. Mas no nosso apelo ali, eu deixei bem claro para ele que a cura principal que Deus quer na vida de todas as pessoas é para livrar de todos os pecados. E ele então se emocionou bastante. Foi alguém que correu de Deus por muito tempo e agora não vê saída, né? Mas vê uma luz. Então que essa luz possa invadir o coração dele. Fecha os olhos, vamos fazer uma oração bem curta. Pai querido, a tua palavra será lida neste momento, que o teu Santo Espírito possa, Senhor, falar ao nosso coração. Te peço por esses dois filhos, Senhor, no hospital, que o Senhor possa abençoá-los de maneira poderosa. Mais uma vez estou trazendo diante de Ti. Te peço também que abençoe a irmã Domingas, que está ali, Senhor, lutando com o esposo, e também as enfermeiras que têm tratado com tanto carinho aquelas pessoas. Usa, Senhor, a Vaninha naquele lugar, ela possa continuar sendo a luz ali. Nós te adoramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós falamos sempre que a nossa vida é espiritual. A Vaninha ali no hospital, ela faz um trabalho tão incrível. Ela me levou lá com as enfermeiras, umas 10 enfermeiras, né? Esse aqui é o meu pastor, e todo mundo está ali. E ela não hesita em falar, ela fala mesmo. E as pessoas pedem oração para ela, e a gente ali, eu abri meu coração, falei para elas que elas são guerreiras, né? Aquelas enfermeiras ali, assim como todos os nossos profissionais de saúde da nossa igreja, se arriscam, estão buscando ali uma maneira de ajudar as pessoas. E a Vaninha tem sido um anjo ali, como nós estamos aqui na lição de sábado, né? Alguém que vai e proclama, né, sobre o Deus Criador dos céus e da terra. É isso que nós temos que fazer. Nós estamos aqui numa quarta-feira e é muito importante então a gente dedicar oração ao Senhor. Nós estamos vivendo um período, né, que a gente nem sabe exatamente qual é a verdadeira situação, como que está, se estamos passando por um problema, se estamos no meio do problema, ou se tudo isso ainda vai começar. Alguns falam de uma segunda crise, né? Alguns lugares, outros países procurando meios para inibir o desenvolvimento do vírus. Hoje eu ouvi bastante sobre vacinas, e a gente fica assim, super perdido.
Eu tive uma reunião hoje de manhã lá no Colégio Adventista, né? E a preocupação ali dos nossos profissionais da educação, levar a mensagem para todas as pessoas, e eles apelando para os pastores, né? Estávamos em 10 pastores, por favor, apele para a tua igreja, nós precisamos dos nossos filhos no Colégio Adventista. Eu tenho conversado com alguns pais, e eu quero cumprir aqui outra promessa, irmãos. Faça o que não dá. Fazer o que dá não precisa. Faça o que não dá, mas coloque seus filhos nas nossas instituições. Não arrisquem. Não arrisquem. Você fala, pastor, não tem dinheiro. Eu estou aqui, sou pastor. Que dinheiro que eu tinha para pagar a minha faculdade? Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha. E a minha família, a minha origem pobre. Pobre mesmo. A gente era muito feliz naquela época e ainda somos. Mas dinheiro a gente não tinha. E eu conversei com algumas pessoas, irmãos, 4 irmãos. Conversei com uma mulher, 4 irmãos. Ela é diretora de uma escola. O irmão dela é médico. O outro é psicólogo. E o quarto é engenheiro. E eles passavam fome em casa. Como você explica isso? Sabe onde eles estudaram? Escola Adventista. Escola Adventista. Então vai a deixa. Eu e a Paula, nós deixamos de ter muita coisa que nós gostaríamos de ter. Mas nossos filhos têm educação adventista. Abra a Bíblia de vocês, no livro de 1 Reis, no capítulo 16. Abre no 17, nós vamos ver só um pedacinho aqui, de uma parte do capítulo 16. Estou aqui do meu lado, o meu acervo, né, do Espírito de Profecia, está sempre aqui do meu lado, quando não é o iPad, é o iPhone. E é bom, baixa um aplicativo no seu celular, quando você quiser. Eu leio o Grande Conflito aqui, por quê? Porque no carro é mais fácil, né? Qualquer aberturazinha, um lugar que você está esperando, celularzinho. Mesmo que você entre no joguinho, você entra também no livro do Espírito de Profecia. E tudo bem, você às vezes entrar no joguinho, mas entra no Espírito de Profecia, né? Não quero ser aqui radical e ser o puritano, não, mas reveza um pouquinho a sua mente, né? Umas coisas também espirituais. E vamos alternando aqui a mensagem. Irmãos queridos, olha, uma fase da vida do povo de Deus, né? Uma fase da história do povo de Deus não foi esquecida. A história, uma das piores histórias do povo de Israel, não foi esquecida. Para vocês entenderem o quão importante é a gente olhar para trás, mas não para vivermos suprimidos pelos nossos erros, nossos problemas. Mas temos que olhar para aquilo que deu errado, para não cometermos o erro pela segunda vez. Vamos falar um pouco aqui sobre Elias, né? Uma situação assim, tão complicada. No capítulo 16 ainda, do verso 29, apresenta o cenário, né? Aqui faz a introdução de quando começa a reinar Acabe, um banana. Ele tinha que ser o sacerdote do lar, mas quem mandava lá era Jezabel. Primeira coisa que Acabe fez que não condiz com um rei do povo de Deus. Ele casou com uma mulher que não cria no Senhor, era uma sacerdotisa de Baal. Ela não só não era do povo de Israel, mas ela tinha pacto com outro Deus, entendeu? E tudo que ela fazia, tudo que ela vivia, e ela respirava a maldade. Quis então Acabe que essa mulher vivesse do seu lado, um homem de uma linhagem real, e não pôde ser diferente. O verso 30 fala assim: fez Acabe, filho de Onri, que também não foi bom, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabote,
tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal. Filha de Etibal. Etibal era um sacerdote de Baal. Era um homem terrível, o rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, aqui está a abertura de um período de 20 e alguns poucos anos. Aqui a Bíblia diz para nós que Acabe reinou 22 anos. 22 anos de tragédia por causa de um homem que escolheu o mal. Agora, o que eu quero trazer para nós nesse momento, irmãos, é que nós vivemos num mundo de muito pecado e nós vamos sentir o efeito de tudo isso. A escolha talvez não é sua pelos problemas que você passa, entenda isso. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que nós nem escolhemos estar nela. No entanto, o mal e as escolhas das pessoas que deveriam conduzir melhor a vida, da sociedade, as más escolhas dos nossos governantes, não importa quais são eles, nós somos afetados. E é o efeito dominó. Do jeito que Acabe colocou o povo todo numa situação, e a Bíblia diz que nesse período o povo se esqueceu do Senhor. Se esqueceu do Senhor. Vocês estão entendendo o que é isso? O povo não lembrava mais do Senhor, porque as ações espirituais conduzidas dentro da nação israelita era totalmente voltada para Baal. E vocês vão pegar aí do verso 29 até o verso 34, vocês vão entender o contexto. Tragédia por causa da escolha de um líder. No entanto, vamos ler aqui, e eu gostaria de contextualizar. Quando Deus quis repreender, pode colocar ali, eu estou precisando demais. Pode pôr aqui nessa mesa, por favor. Quando Deus vê o seu povo naquela situação, Deus sabia, que existia ainda meios para resgatar o povo. O povo havia se esquecido do Senhor, mas existiam outros. E agora entre estes está Elias. Nós somos os Elias modernos, os Elias que devem levar a mensagem do advento a todos nessa geração. Nós somos os anjos que temos que proclamar a mensagem dos 3 anjos. Nós somos exatamente, como eu diria, somos herdeiros de uma missão que começou há muito tempo atrás. Veja, quando Elias fez todo aquele trabalho de resgatar a espiritualidade do povo, isso é refletido novamente lá em João Batista, que veio também para preparar o caminho para Jesus Cristo, O povo também havia se esquecido do Senhor ali no período de João Batista. João Batista pregava arrependimento assim como Elias pregava. E é por isso que João Batista era considerado o segundo Elias. E agora a missão cabe à igreja do Senhor, somos o terceiro Elias. Porque a mensagem é a mesma, de arrependimento e num mundo que está se esquecendo totalmente do Senhor. Porém, nós que assumimos as prerrogativas de mensageiros, temos que entender que também vamos sentir os reflexos da maldade e do pecado daqueles que deveriam fazer diferente. No entanto, não precisamos esquecer do Senhor. Não precisamos tirar de nossa vida Deus. E Elias teve tantos problemas, tantos desafios. Elias teve medo, ficou deprimido por causa dos problemas que cercavam a sua vida. E chegou o momento em que ele pensou, eu quero falar isso para você, porque isso conforta a minha vida e tem que confortar a sua. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nesse fogo cruzado. Você não está sozinho no mundo cheio de problemas. E olha, eu vou falar para vocês, a pandemia não é nada diante do que nós temos que passar aqui para defender a nossa vida espiritual. E Elias teve que enfrentar tudo isso. Então um dia Elias estava lá, do verso 17 até o verso 6,
contextualiza que Deus começou a cuidar de Elias de uma forma milagrosa, usando a própria natureza. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem, e que nós vamos ler aqui, é que em um momento Deus falou assim: Elias, vai para Sarepta, ali você vai encontrar uma viúva aí, e ela vai cuidar de você. E Elias foi. Elias comeu o seu último bocado de pão, bebeu o seu último gole de água, e ele foi, e pode ter certeza, ele foi sentindo fome e sede. Deus mandou ele ir. Por que Deus, ao mandar Elias ir, não abasteceu a vida dele física? Mas Elias tinha que sentir tudo. Por quê? Porque nós precisamos entender que a nossa força não depende da nossa própria força. A nossa força, a nossa energia, ela é externa, ela tem que vir de Deus. Verso 8 para frente, vamos lá. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para que eu beba. Queridos, você pode ficar muito tempo sem comer, mas sem beber você não fica. A água abastece a nossa vida. Nós ficamos sem comer muitos dias, mas sem beber água. Então Elias vai e chama aquela mulher, e ela vai e traz água para ele. Verso 11: indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: veja, a água ela falou que ia buscar. E deixa eu perguntar para vocês, estava tendo água em abundância lá? O problema era o que nesse período aqui? Seca. Falta de água. Aí ela falou para ele o quê? Tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela não falou Senhor meu Deus, ela falou Senhor teu Deus. Nada tem cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas. Espera aí. Não temas. Vai, faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Verso 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que aquela mulher fez o pão e deu para Elias. E assim que ela fez o pão e deu para Elias, aconteceu exatamente o que Deus tinha prometido. A farinha não acabou, o azeite não se esgotou, e ela fez comida para ela, para o filho e para Elias. Porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus falou assim: vai lá e fica lá, se hospeda lá, se demore lá. Porque Deus mudou, olha, entende aqui, irmãos, porque Deus mudou o perfil de tratamento do Elias. Antes era um riacho e os corvos, e agora Deus simplesmente seca o riacho e espanta os corvos, fala assim: agora você vai lá, num lugar assim, e eu já antecipei. Só que quando ele chegar e falar com a mulher sabia de alguma coisa? Nada. Só que Deus já tinha trabalhado no coração dela. Aí a importância, muitas vezes a gente lê o Espírito de Profecia. Ellen White fala que ela não pertencia ao povo de Deus, mas ela era uma crente no Senhor. Quando ela falou assim: você, o seu Deus, ela fala para Elias, né? Porque ela acredita no Deus de Elias. Ela tinha fé no Deus de Elias.
E quando Elias fala para ela, olha, pode fazer, confia. Sabe o que ela fez? Ela obedeceu. Ela não fazia parte do povo de Deus. O povo de Deus havia se esquecido do Senhor. Mas uma mulher estrangeira, ela sob efeito do que Deus fizera ao seu povo no passado, ela confiava no Senhor. Mas tinha que ter alguém para chegar lá e desafiar. Olha, tanto que foi importante para aquela mulher Deus mudar o jeito de tratar Elias. Elias teve que ir até a casa dela, e ele foi sentindo fome, sede e calor. E lá então, pelo milagre de Deus, pela intervenção divina, eles tiveram com o que comer. E essa história para mim ela é tão importante. Por quê? Porque nós vivemos num contexto muito semelhante. Não é a falta de água da torneira, se bem que hoje na minha casa não teve água, né? Eu não sei se foi em todo o Paranoá. Uma parte de Itapuã e o meu condomínio ficou sem água. E é terrível ficar sem água. Mas a água que deixa o povo totalmente desorientado é a água da vida. E quem é a água da vida, irmãos? Agora imagina faltar Jesus para o povo, já é difícil. Imagina faltar Jesus dentro de nossa casa, dentro da nossa igreja. É muito interessante porque Deus ele vai permitindo que as coisas vão acontecendo, sabe? E tudo isso está registrado aqui. Por que a Bíblia tem que falar de um momento tão trágico do povo de Deus? Por que Elias tem que chegar um momento e querer que Deus tire a vida dele? Porque ele pensava que estava sozinho, e Deus fala para ele: oh, você está enganado, meu filho, existem outros 7.000 que não se encurvaram diante de Baal. E às vezes nós pensamos que estamos sozinhos na luta. Eu agora dentro do hospital falei: você está aí com esse problema, meu irmão, mas eu tenho os meus problemas. Está vendo essa mulher? Ela também tem os problemas dela. Está vendo aqui a Vaninha? Ela também perdeu o pai. Os problemas vão nos rodear, e eles vão estar conosco, e vão se intensificar, mas nós não podemos nos esquecer do Senhor, porque Ele não se esquece de nós. A vida é difícil sim, e ela pode ser dura, e pode ser pior, mas nós não podemos, irmãos queridos, pensar que somos derrotados. Sabe, quando nós paramos de sonhar, eu fico vendo os meninos novos aí, né? A circunstância em que eu fui para um colégio enfrentar a vida com a filha, né? E às vezes eu vejo tantas pessoas desistindo tão fácil, pensando que eu não vou conseguir. Sabe, quando a gente fala isso é porque a gente se esqueceu do Senhor. Não é só vir à igreja que mostra que a gente se lembra do Senhor, não. É confiar nele e fazer a nossa parte. Porque Deus completa o incompleto que existe em nós. Elias chegou a um ponto que ele queria morrer, ele ficou deprimido, ele não via saída, e Deus falou assim: agora você vai falar com Acabe, meu irmão. Era o pior desafio para Elias, não era enfrentar Acabe, era enfrentar a mulher dele. E ele foi. Irmãos queridos, sabe, dentro da realidade da nossa vida, nós encontramos duas possibilidades: confiar ou não confiar. Nós encontramos duas possibilidades: pensar em fazer e fazer. Nós encontramos duas possibilidades: decidir ou ficar em cima do muro. Nós encontramos sempre duas opções. Sempre duas opções. E às vezes nós decidimos pensando em nos proteger. E pensando em nos proteger, nós tiramos a nossa proteção, que é a vontade de Deus em nossa vida. Que tragédia! Que tragédia! Eu louvo ao Senhor porque vocês estão aqui. Porque vocês decidiram estar aos pés de Cristo. Porque nós precisamos realmente buscar esse Deus. E nesses 4 minutos que eu tenho aqui, eu quero dizer o seguinte para vocês. Elias,
ele se hospedou na casa desta viúva. Ele passou a ser o homem que cuidava daquele lar. E ela passou a ser a ferramenta de Deus para cuidar de um profeta. E não se esqueça que existia ali um garoto desenvolvendo. Mas a Bíblia relata que esse menino adoeceu no verso 17 e ele morreu. Ele morreu. E a primeira coisa que a mulher fez foi questionar Elias e o Deus de Elias. Mas nós estamos falando aqui que ela acreditava no Senhor? Sim, mas isso é coisa do ser humano. Quando a coisa aperta, quando as coisas não vão muito bem, a gente acaba jogando a responsabilidade para Deus. E então Elias, ali sendo coagido pelaquela mulher, sabe o que Elias fez? Também culpou a Deus. Senhor, como o Senhor mata esse menino? Depois de tudo que aconteceu aqui. E o termo que ele usa é esse: o Senhor matou a criança. E Elias agora, imbuído pelo Espírito Santo, é claro que a Bíblia não vai dar os mínimos detalhes, mas Elias, ele começa a fazer o que o profeta deveria fazer. Primeiro ele pensa, mas depois ele age. E ele então se deita sobre aquele menino, ele busca o poder de Deus, ele invoca o nome de Deus, e aquela criança volta de novo a viver. Amém. E aí sim, a mulher diz o quê? Agora eu creio que o teu Deus é o único Deus. Talvez não. Com toda certeza, dá licença. Com toda certeza, Deus permite os problemas em nossa vida para que nós sintamos a nossa fragilidade. Melhor esse termo. Nossa fragilidade. Você está se sentindo fraco? Diante dos grandes desafios que nós temos na vida, que você tem na sua vida? A pior tristeza que existe no ser humano é quando ele acha que ele pode sozinho. As piores decisões são aquelas que nós tomamos ignorando a vontade de Deus. Deus permite os problemas de nossa vida, assim como Ele permitiu o espinho na carne de Paulo, assim como Ele permitiu que Moisés não entrasse ali na terra prometida, e muitos outros, assim como Ele não permitiu que Davi realizasse o seu grande sonho de construir um templo. E talvez há um sonho na sua vida que Deus não quer que você realize, porque vai ser uma tragédia para a sua vida. Mas Deus permite os problemas para você ver e entender que Ele pode resolver as coisas. E assim como nós entendemos que muitos foram vitoriosos no passado, patriarcas, profetas e reis, discípulos, apóstolos, seguidores, todos eles se sujeitaram ao Senhor. E nós, muitas vezes, queremos fazer aquilo que está na nossa cabecinha, na nossa cachola. E às vezes, nós nos esquecemos do Senhor. E é um grande perigo. Sabe, Deus quer oferecer para nós o óleo que não acaba. A farinha que nunca cessa. Ele quer oferecer para nós a água da vida. Porque depois de todos os desafios, Deus atendeu a oração de um profeta. Amém. Mas não esqueça, jamais. Elias passou por vários problemas, mas ele continuou. Elias teve medo, mas ele foi. Elias ficou deprimido, mas ele aceitou o apelo do Senhor. E Elias teve o privilégio de não passar pela morte. Você tem vontade de conhecer Elias? Não é esse Elias aqui. Mas se você quiser conhecer, eu apresento para você. Não Elias França. Mas queridos, quando nós chegarmos no céu, imagine um bate-papo com Elias, para ele explicar tudo para nós. Vai ser muito bom, vai valer a pena. Vai valer a pena.
Que Deus possa abençoar a